E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo que parece simples, mas que na verdade muda tudo em One Piece. O capítulo 14. É bem aqui no meio da poeira e da confusão que a gente vê o comecinho de uma tripulação lendária sendo literalmente forjada no fogo da batalha. Bora ver como essa história se desenrola. Olha, para sacar o que tá rolando aqui, a gente precisa entender o tema central. A palavra pirata nesse capítulo se divide em duas. De um lado tem o tipo do Bug, só destruição, ganância, impor o medo. Mas do outro lado, tá nascendo uma coisa nova. Um tipo de pirata que age por justiça, por lealdade. É esse contraste que vai guiar toda a ação daqui pra frente. Então, a história começa logo depois da primeira grande vitória do Luffy. O Moji, que é o domador de feras do Bug, volta completamente acabado. Mas o detalhe mais genial aqui é o que não acontece. Ele apaga antes de conseguir contar pro Bug sobre o poder da Gomu Gomu no Mi do Luffy. E isso, pessoal, prepara o cenário pro Bug subestimar totalmente o Chapéu de Palha, um erro que vai custar muito caro. E bem no centro emocional da coisa toda, a gente tem o Chouchou. Ele não é só um cachorrinho, não. Ele é o coração dessa cena. A lealdade dele de ficar ali guardando o que sobrou da loja do dono é isso que o Luffy defende. Ele não tá só batendo num pirata, ele tá defendendo um símbolo. E tem alguém muito importante assistindo a tudo isso. E essa testemunha é a Nami. Até esse ponto, na cabeça dela, pirata era tudo a mesma coisa. Gente egoísta e cruel. Mas quando ela vê o Luffy se arriscando por um cachorro, pela memória de alguém que ele nem conheceu, o mundo preto e branco da Nami começa, pela primeira vez, a ganhar umas outras cores. Ela começa a se questionar. O que afinal é ser um pirata? E então a gente conhece o prefeito Budo. Só de olhar para ele, a gente já entende tudo. Um senhor simples, mas com um olhar carregado de vergonha. Ele é o cidadão comum se sentindo completamente impotente. E a vergonha dele não é de medo, sabe? É por não ter feito nada. Ele viu um garoto estranho lutar pela cidade dele enquanto ele mesmo ficou só olhando. E é essa vergonha que vira o combustível. Esse é o ponto de virada do prefeito. É o momento do basta. Chega de esperar um herói aparecer. Ele mesmo vai ser o herói, mesmo que pareça uma loucura. É a culpa se transformando em ação, em coragem pura, não importa o preço. Agora, olha só que contraste genial. Enquanto o prefeito Budo usa o sentimento de falha para criar coragem, o outro líder da história, o Bug, reage ao fracasso de um dos seus homens com raiva, fúria cega e destrutiva. A reação dos dois à mesma situação não podia ser mais oposta, e isso diz tudo sobre eles. E essa fúria do Bug se transforma numa arma terrível. Ele não tá mirando num inimigo específico, ele não quer uma luta justa. Ele simplesmente pega a sua arma mais poderosa, Bola Bug, e atira na direção da cidade. É puro caos. E por uma baita ironia do destino, o ataque acerta em cheio a casa onde o Zoro tá tentando se recuperar. A cena que se segue é devastação pura. É um momento de silêncio, só fumaça, fogo e destroços. É a consequência do poder do Bug. E por um segundo, a gente fica sem saber o que pensar. E claro, a pergunta que fica no ar é, será que foi isso? Depois de tudo que ele já passou, daquele ferimento grave, será que o Zoro foi derrotado assim, por um ataque aleatório e covarde? A tensão nesse momento é gigantesca. Mas aí, a poeira baixa. E o que a gente vê é uma das cenas mais marcantes do início de One Piece. O Zoro simplesmente emerge dos escombros. Não só ileso, mas totalmente calmo, tranquilo. Esse momento define o personagem dele pra gente. Uma resiliência quase sobrenatural e uma calma que beira o absurdo. E sim, ele tá prontíssimo pra briga. Enquanto isso, movido por aquela determinação toda, o prefeito Budo parte sozinho pro ataque. E é aqui que a gente vê a coragem dele na forma mais pura. Ele não tem superpoder. Ele tem um pedaço de pau na mão e a certeza de que é melhor lutar e perder do que viver com vergonha. É uma missão suicida, sim, mas é uma movida por princípios. E uma atitude dessas, claro, chama a atenção do Luffy na hora. A motivação do Luffy é a coisa mais simples e direta do mundo. Não é sobre tesouro, não é sobre fama, é admiração pura. Ele vê a coragem do prefeito e pensa, gostei desse cara, vou ajudar. Simples assim. E voltamos para Nami, que tá vendo essa cena toda se desenrolar. O conflito dentro dela tá explodindo. De um lado, todo o ódio que ela carrega por piratas. Do outro, Luffy e Zoro, que simplesmente não se encaixam no que ela conhece. A coragem deles força a Nami a tomar uma decisão, a escolher um lado. E é nesse exato ponto que tudo se conecta.
A gente tem 4 pessoas, cada uma vindo de um lugar, com sua própria história, seu próprio motivo, e de repente, todos os caminhos se cruzam e apontam para uma única direção. Aqui a gente vê a formação da primeira equipe de verdade. O prefeito luta por dever, o Luffy por admiração. A Nami se junta mesmo que de má vontade porque viu algo diferente. E o Zoro tá lá pronto para a luta por lealdade. Motivações completamente diferentes, mas todas unidas contra o mesmo inimigo. É aqui, pessoal, que o time é forjado. E para fechar, o capítulo deixa essa reflexão no ar. Ele bagunça completamente as nossas definições de herói e vilão. O pirata age com um senso de justiça, enquanto o prefeito, um homem comum, vira um guerreiro. E aí a gente se pergunta, o que realmente define alguém? É o título que a pessoa tem ou são as atitudes que ela toma? Uma pergunta bem poderosa para um capítulo que, no fim das contas, muda tudo.